Perseverança é a palavra que usamos para definir aqueles que têm constância, pertinácia, que não desistem. Mas não pensemos que isso seja uma tarefa fácil ou que não enfrentaremos desafios durante o caminho. Não podemos esperar que depois de uma situação isolada que nos colocou à prova e ao escolhermos perseverar, mesmo com as dificuldades, estaremos livres de novos estímulos, ou que isso irá acontecer apenas uma vez na vida. É preciso que aprendamos com o significado da palavra. Ter constância nos exige colocar a perseverança como um hábito em nossas vidas, para que saibamos que no final do dia teremos cumprido nossa missão e não adiado ou desistido dela. O Cristo de Deus, mesmo sendo crucificado, não abdicou de nós e ainda proclamou em seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 13: Aquele que perseverar até ao fim será salvo. E para isso é preciso força e coragem, e por isso temos como maior exemplo Jesus. E nele encontramos formas de vencer os desafios e jamais desistir. Sim, louvado seja o Cristo de Deus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, aqui é o Assunto é Jesus. Obrigada, Maria Júlia de Paiva, jovem ecumênica da Boa Vontade de Deus, que fez a narração da abertura do nosso programa, nos posicionando nesse tema tão importante, do qual aprendemos lições preciosas com Jesus, o Senhor da Paz. Hoje vamos refletir sobre o verdadeiro significado, o profundo significado da perseverança. É o Cristo quem nos diz: na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Ter domínio desse talento, dessa competência, dessa capacidade celeste é algo transformador para as nossas almas. E isso pode ser aprendido. Jesus nos ensinou a trilhar esses passos de resistência e sabedoria espiritual. É o que vamos aprender juntos hoje. Você já pode participar do nosso programa, trazendo sua dúvida, seu ponto de vista, sua experiência com o tema e também envolvendo o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. A nossa inspiração é o comando da fé, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Eleger por comando, por norte, por voz, poderosa, a nos impulsionar ao bem. Na nossa vida, a fé significa não nos orientarmos pelos humores humanos, pelos preconceitos humanos, por essas oscilações que tanto nos abalam. Ter a fé por comando da nossa vida e fé realizante, aquela movida pelo amor de Deus que Jesus nos ensinou, é transformador. Isso nos revela coisas extraordinárias sobre Deus, sobre as suas leis e sobre toda a sua criação, inclusive sobre nós mesmos. E é nessa direção que vamos caminhar juntos e começamos o nosso programa com este brado de disposição no bem, de renovação do nosso compromisso com Jesus, o Senhor da Paz. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora estudando o Santo Evangelho de Jesus. Vou te apresentar os convidados dessa edição. É uma alegria recebermos os pregadores ecumênicos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a irmã Olinda Molina, pregadora ecumênica da religião divina, na cidade de Americana, São Paulo, responsável pela Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio, na querida cidade de Americana. Obrigada, irmã Olinda, pela sua participação. E recebemos também o pregador ecumênico
ecumênico da religião do terceiro milênio, irmão Leonardo Segana, participando de Ribeirão Preto, São Paulo, integrante da querida equipe da comunicação 100% Jesus em Ribeirão. Seja muito bem-vindo também. Nós vamos iniciar a nossa reflexão, aprender sobre perseverança com quem realmente tem autoridade no assunto, aprender com o Cristo de Deus, que é tão perseverante e de uma forma tão comovente, ele nos envolve no seu exemplo, que ele desperta a perseverança mais abrangente, mais sólida, mais profunda à sua volta. A passagem bíblica que nós vamos estudar hoje, que foi relatada pelo evangelista Marcos na Boa Nova de Jesus, capítulo 5, versículos de 25 a 34, expressa isso. Como é possível chegar muito mais longe e alcançar verdadeiras maravilhas, superar o que nós acreditamos ser impossível quando nos permitimos mover, agir a partir do padrão de perseverança, da qualidade de perseverança que Jesus nos ensinou. Em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento, amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, vamos estudar a cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia Jesus, cumprindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo investido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido o povo falar sobre as curas de Jesus, vindo por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia consigo: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Mestre, vês que a multidão te comprime e perguntas: quem tocou nas minhas vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante do divino amigo e declarou-lhe toda a verdade. E o Cristo lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quantas lições preciosas sobre perseverança, irmão linda. E a gente logo percebe que é perseverança mesmo, né? Que não é uma espera ociosa. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, recorreu ao que hoje nós chamamos de ciência, né? O conhecimento de ponta, o conhecimento técnico do seu tempo, fez a sua parte, investiu aquilo que possuía, tempo, riquezas, né? E mesmo quando as respostas humanas, né, não foram suficientes. Nesses longos anos de luta, ela perseverou e foi ao encontro de Jesus e enfrentou a multidão, né? Então a gente vai percebendo a perseverança muito mais como esse exercício e essa constância do crescimento em Deus do que algum talento abstrato, né, que de repente aparece na alma de alguém. Na verdade, tem muito esforço envolvido, né, nessa competência divina. É verdade, irmã Paula. E o que a gente observa aqui, o que me chamou a atenção, que no versículo 28, quando ela dizia consigo mesmo,
se eu apenas tocar as vestes de Jesus, ficarei curada. Porque a nossa fé é entre nós e Deus. Porque às vezes no nosso caminho, muitas pessoas vão falar que não tem jeito, que não vai dar certo. Até a própria ciência, né? Porque a gente sabe que a ciência, ela tem o seu limite. Mas Deus, ele é o poder absoluto. E ao ouvir falar de Jesus, essa fé dela foi transformadora. Fez toda a diferença. Juntou a perseverança, né, daquela mulher que não se conformou com a sua situação, porque sabia que Deus tinha algo melhor para ela. E ela, encontrando com Jesus, não perdeu a oportunidade, depositou ali o seu melhor. E houve então essa grande transformação, que no caso a cura dessa mulher. É verdade, e é inspirador, né? Porque o impossível não é, irmão Leonardo, suficiente para deter a perseverança, né? O impossível que se apresenta para nós pode ser vencido quando a perseverança é em Jesus, é no bem que Ele pode nos proporcionar. Com certeza, e a gente pensar, também me chamou a atenção o versículo 28, porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar as suas vestes, as vestes do Cristo, ficarei curada. É esse exercício de dar um passo de cada vez, isso também é perseverança. Também colocar as nossas ideias em ordem, pedir a inspiração divina. Ela sabia que Jesus era seguido por multidões, ela sabia que não seria fácil se aproximar do médico celeste, mas ela escolheu dar esse passo, né? Então a gente traz para a nossa vida, muitas vezes, nessa perspectiva mesmo de educarmos a nossa alma rumo à perseverança, rumo a não abandonarmos os objetivos mais sagrados, aquilo que às vezes a gente não conta para as outras pessoas, mas que nos move, seja no universo familiar, seja diante das dificuldades profissionais, seja diante das próprias questões de saúde que exigem tanto. Não eram 12 dias, 12 meses, foram 12 anos de perseverança. Então a gente olhar para a nossa própria história, isso também é um exercício espiritual luminoso. Pensarmos, Jesus, quantas lutas nós já tivemos até aqui, quantas orientações tuas o meu coração já acatou. Eu preciso dar esse próximo passo. Me dê forças, me oriente. Então, essa vigilância dessa mulher que estava prestes a ser curada, mas que por dentro, no seu íntimo, ou seja, na sua própria condição espiritual de filha de Deus, já estava legitimamente, do ponto de vista espiritual, curada, porque ela jamais pensou em desistir. Exatamente, eu me emocionei muito pensando numa palavra que você disse, que está aqui no versículo 34. Jesus dirige-se a ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, ela descobriu por aquele encontro esse dado extraordinário, que é esse motivo inegociável para a nossa perseverança, da perspectiva divina, que é dessa, né, de onde Jesus nos observa, nós fazemos parte da sua família. Então somos filhos para Deus e para o Cristo, que nos recebe neste planeta pelo amor que une a Deus e a todos nós. Então, como desistir? Não podemos. A nossa perseverança está neste fato. Nós somos filhas e filhos de Deus, merecemos esse amparo, merecemos conhecer esse amparo. E quanto mais perseveramos, mais próximos ficamos disso. Qual o verdadeiro significado de perseverança? Essa é a nossa reflexão no programa de hoje, porque aqui a gente está pensando em perseverança em Jesus. Aliás, uma das chaves do roteiro espiritual que o nosso querido irmão Paiva, presidente e pregador da Religião Divina, nos trouxe, olharmos para este ano que está diante de nós com essa disposição da perseverança em Jesus e da fé realizante. E a gente, irmão Linda, está procurando aqui olhar para a perseverança, né, como essa construção cotidiana, como um hábito que nós precisamos eleger e alimentar e exercitar constantemente. O irmão Paiva nos traz um ensinamento muito importante no seu blog, paivaneto.com. É o seguinte ensinamento: todas as criaturas de boa vontade, a partir do extraordinário exemplo de Jesus, tornam-se capacitadas para pegar até mesmo da dor e com ela alavancar a coragem, alcançando a vitória prometida por Ele aos que perseverarem nas suas palavras, conduta e obras.
como é importante sabermos disso, né, irmã Olinda? Que nós temos essa competência, para até a dor, ela pode ser uma alavanca, né? Se a gente tiver esse hábito de exercitar a perseverança, de não entregar os pontos, de não desanimar. É verdade, porque diante das situações mais difíceis da nossa vida, é ali que a gente demonstra a nossa fé, a nossa força, porque perseverar quando tá fácil, aí não é chover no molhado, né? Então a gente precisa realmente tornar isso um hábito na nossa vida, porque nós somos capacitados, como o Paiva está dizendo, para pegar até da dor, né? E alavancar a coragem, ou seja, com boa vontade, com disposição no bem, colocando a nossa fé realizante também a serviço das outras pessoas, porque isso nos fortalece, isso nos dá um direcionamento para que a gente não desista das nossas lutas e que a gente realmente faça esse trabalho todos os dias. Às vezes não foi bem hoje, mas nós teremos um amanhã. Então que a gente levante todos os dias, porque Deus está aí presente todos os dias na nossa vida e essa é a razão da nossa luta, da nossa fé, da gente não desistir nunca, de caminhar sempre em frente, buscando a vitória para os nossos desafios todos os dias. Perfeito. O extraordinário exemplo que o irmão Paiva ressalta aqui de Jesus tem alavancado, né, multidões e multidões desde a criação deste planeta. E é até interessante, irmão Leonardo, que foi esse extraordinário exemplo de Jesus que moveu aquela mulher enferma. Diz o versículo 27 que ela ouviu o povo falar das curas do Cristo. Então, esse extraordinário exemplo, pela forma como Cristo lidou com a própria dor, com o abandono que nós lhe impusemos, com as crueldades, as injustiças, a tortura, a morte, tudo isso, né, que trouxe, como diz o irmão Paiva, né, um modelo moral para o enfrentamento da dor, assim, que não tem precedentes. Mas antes disso, ele já estava, né, com os seus extraordinários exemplos de amor, bondade, conectando a terra e o céu. E foi isso que fez aquela mulher confiar, né, dizer, bom, eu vou enfrentar o impossível e eu vou vencer essa dor por intermédio do Cristo. E é importante a nossa boa palavra, a nossa conexão também em despertarmos outros corações para Jesus. A gente pensa nisso porque o versículo 27, ele diz que essa mulher, ouvindo o povo falar a respeito das curas que Jesus realizava, ela enfrentou a multidão, enfim, enfrentou os impossíveis inicialmente ali na sua própria mente, na sua própria forma de enxergar as situações. Então a importância também de nós semearmos as vitórias que já alcançamos. E aí a gente não está falando nunca, né, irmã Paula, de exibição, né, da gente falar para as pessoas daquilo que nós não vivemos, mas daquilo que nós aprendemos com Jesus, no nosso exercício de perseverança, por menos expressivo que possa parecer, tem efeito na vida de outras pessoas. Eu fico imaginando muito assim, me lembrando, na verdade, das vivências em família. Quantas coisas nós aprendemos com aqueles que vieram nas gerações anteriores, os nossos pais, os nossos avós, que compartilharam lutas que para nós pareciam impossíveis, mas eles enfrentaram. Então, falar de Jesus, ou também a gente pode relacionar com o exercício de perseverança dos benfeitores da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, das pessoas que patrocinam a comunicação 100% Jesus. Quantas vezes nós já fomos reerguidos para o Cristo por meio dessa mídia de boa vontade, que com tanta coragem o irmão Paiva coloca no ar. Não é fácil, não é barato, tem um custo efetivamente no mundo em que nós vivemos, estamos num mundo material, mas essas pessoas que acreditam em Jesus e dão seu testemunho de perseverança pelo sustento dessas obras de boa vontade, semelhantemente ao tempo do Evangelho, patrocinam para que a expansão da palavra do Senhor da paz encoraje outros corações. Acho muito forte que o irmão Paiva usa a expressão alavanca. A mídia da boa vontade é também essa alavanca dos tempos modernos para que a coragem de Deus seja revisitada por nós e nós possamos aprender com Jesus. Realmente. E Deus abençoe, né, a perseverança dos dizimistas, dos benfeitores da religião divina, porque eles estão aí, dia após dia, comunicando Jesus, fazendo a sua parte, né, mantendo de portas abertas com o seu apoio financeiro, com seu compromisso todos os meses, as igrejas ecumênicas da religião divina, o Templo da Boa Vontade, nossa sede espiritual, a atuação incessante das missionárias e missionários da religião do terceiro milênio. Muito obrigada a todos vocês
corações que se levantam, que fazem a sua parte. Quem quer começar a fazer a sua parte pode fazer pelo QR Code que está aqui no nosso vídeo ou entrando em contato com a nossa central de relacionamento. E eu pensava, enquanto o irmão Leonardo falava, irmão Linda, sobre essa potência que está em nós, né? Porque alguém falou das curas de Jesus, né? Nesse caso, várias pessoas falaram. Então, que a gente se lembre disso, né? Porque às vezes a gente está falando aqui da perseverança como um exercício, também é um exercício de vigilância sobre a nossa palavra. Se a gente gastar todas as nossas palavras com as lamentações e as dificuldades, a gente vai perder essa oportunidade de dar o testemunho a respeito da força viva do Cristo nas nossas vidas. Exatamente, irmão Paulo. E foi exatamente o que essa mulher fez aqui no versículo 33. Mesmo ali, né, diante daquela situação que parecia até constrangedora para ela, atemorizada e tremendo, ela se apresentou porque ela deu ali o seu testemunho. Ela não deixou de dar o seu testemunho. E assim somos nós também. Nós temos presenciado todos os dias, né? Quantas curas são promovidas por essa comunicação do bem, por essa comunicação que leva Jesus a todos os lares. Quantas pessoas falam disso? Então que a gente também propague isso para todos os cantos da terra, em todas as nossas áreas de atuação. Isso, façamos a nossa parte. Olha, a Luana Borges Fonseca nos assiste em Brasília, Distrito Federal. Olha que linda a mensagem dela. No programa de hoje é a própria voz do Cristo que fala ao nosso coração. Em tempos difíceis como os que vivemos, a mensagem de esperança do Cristo nos fortalece para que possamos perseverar e vencer todas as lutas inerentes à nossa caminhada. Perfeito, lindo testemunho, Luana, é isso que a gente sente, graças a Deus. Oramos também por Adair Francisco da Silva, de Ribeirão Preto, São Paulo, comentando a passagem bíblica que estamos estudando hoje, quando Jesus cura uma mulher enferma. Ele escreve: vemos aí quão imprescindível é a presença do Cristo em nossas vidas. Realmente. Tanto que a fez procurá-lo para poder, e ela pensava, né, ao menos tocar a orla das suas vestes, e assim eu serei curada. Prova de fé, perseverança e exercício, prática da boa vontade. Ele diz: parabéns a todos da equipe do Assunto é Jesus. Muito obrigada, irmão Daír. Estou aqui transmitindo e agradecendo também em nome da equipe. Ele diz: essa mulher enferma coloca todos nós, enquanto humanidade, nesta posição, né? Nós temos as nossas carências, mas também podemos ter essa atitude de perseverança. Quando nos colocamos na busca por Deus, Ele nos cura, é verdade, nos atende, nos abençoa sempre, cura todos os males e enfermidades. Realmente, irmão Daír Francisco, inclusive porque o amparo de Deus em nossas vidas, ele é constante, ele não termina nunca. Nós é que muitas vezes, né, vivemos distantes, desatentos, né, não observamos esse cuidado espiritual, daí a importância de nos voltarmos, né, para os temas espirituais e nos lembrarmos dessa atitude cotidiana, de fazermos isso não apenas quando a dor é mais aguda, mas em todas as circunstâncias da nossa vida. É sobre isso que falávamos há pouco, né, a perseverança como uma capacidade que a gente desenvolve pelo exercício, construindo como um hábito, o hábito de perseverar. E para prosseguir no estudo da perseverança em seu profundo e verdadeiro significado, teremos agora a participação do jovem ecumênico da Boa Vontade de Deus, Daniel Henrique. Ele fala conosco de Brasília, no Distrito Federal. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Meu nome é Daniel Henrique, falo daqui de Brasília, Distrito Federal. E essa pergunta, né, como ter perseverança como hábito de vida, ela é muito legal, porque muitas pessoas podem pensar que ter perseverança é algo muito difícil, mas na verdade não, perseverança ela está no dia a dia. Então muitas vezes, vou pegar um exemplo meu, né, nos estudos, quando às vezes a gente está um pouco mais desanimado para estudar, a gente tem que ter perseverança para continuar estudando, né? E no final do dia a gente chega com aquela sensação de dever cumprido. Isso assim é perseverança. Ou então, por exemplo, mudança de hábitos de vida. Às vezes fica muito tempo no celular, nas redes sociais, e dedicar-se mais à família. Isso também é ter perseverança. Quando você quer mudança, né? Podemos citar também a atividade física. Muitas vezes a gente está bem desanimado, mas aí a gente vai lá com perseverança, faz atividade, no final a gente se sente muito bem. E a perseverança, além dessas pequenas coisas, elas também podem abranger
coisas maiores, como por exemplo, a luta no enfrentamento de uma doença, ou então no enfrentamento ao luto, ou então a luta diária para conquista das metas da nossa vida, por exemplo, um imóvel, ou então um automóvel. Isso também é ter perseverança, né? Não basta apenas ter fé, a gente também precisa agir. E na minha vida a perseverança, ela se mostra quando eu tento cumprir a minha agenda espiritual, né? Muitas vezes eu sei que eu ainda falho muito, mas eu tenho perseverança e todo dia trabalho para que eu possa cumprir a minha agenda espiritual. Na minha vida a perseverança se mostra dessa maneira. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigada, Daniel Henrique, jovem ecumênico da Boa Vontade de Deus. As suas contribuições foram muito importantes para a nossa reflexão, inclusive porque nessa perspectiva da perseverança, até o nosso entendimento, irmã Olinda, sobre a nossa fé se transforma. Porque realmente nós precisamos muito da fé, dessa confiança absoluta no poder de Deus. E essa confiança se manifesta inclusive na coragem de viver segundo o que Deus nos ensinou. Por isso aqui na Religião Divina a gente procura desenvolver a fé realizante, né? Que é muito marcada por esse sinal, né? O signo da perseverança, a força da resistência em Deus, de não abrir mão, né? De confiar e fazer aquilo que está ao nosso alcance. É verdade, a perseverança é algo muito importante. Isso nos dá força espiritual para a gente se manter de pé, porque às vezes, né, a gente precisa caminhar na contramão de tudo aquilo que o mundo às vezes propõe para a gente. Mas se a gente tem um propósito de vida, nós devemos perseverar nos nossos valores, nos compromissos assumidos, porque é isso que promove em nós a verdadeira felicidade. É a gente perseverar como mãe, sempre fazer o nosso máximo, porque é isso que Deus espera de cada mãe. Como filho, como colaborador numa empresa, enfim, em toda a nossa área de atuação, a perseverança ela está sempre presente na nossa vida. É onde nós demonstramos a nossa capacidade material e espiritual. E voltando, Paula, ao Evangelho, eu quero destacar novamente o versículo 34, que eu achei tão extraordinário quando Jesus fala assim para a mulher: filha, a tua fé te salvou. Porque a gente sabe que Jesus ali, ele foi o grande diferencial. Porque o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Mas Jesus, ele sempre exalta em nós esse potencial divino. Então, aqui foi uma demonstração de humildade do Cristo, que atribuiu a ela toda a sua cura. Ele quis destacar essa fortaleza espiritual que cada criatura humana traz em si mesmo. Isso. E com isso, Cristo também resolve essa charada, esse mistério para nós, né? Que é como perseverar a esse ponto. Como não jogar a toalha? Como ter energia para continuar caminhando quando tudo parece perdido? A chave é a fé. Como é importante nós sabermos disso, irmão Leonardo. Graças à misericórdia de Jesus, como ressaltava a irmã Olinda, né? O Cristo tão generoso, tão didático, tão cuidadoso com o nosso aprendizado espiritual, revela essa potência. Porque assim, realmente, se for por conta das nossas forças pessoais, a gente não aguenta não, porque a luta é grande, a dor vem e vem terrível, né? Vem muito pesada sobre nós. Agora Jesus diz é a tua fé, ou seja, é a tua capacidade em crer na ação espiritual superior, no próprio Deus, naquilo que é divino, daquilo que extrapola as condições humanas. Para a gente dar conta de perseverar, para a gente conseguir, né, continuar lutando pela família, ou pelo sucesso profissional, ou para reverter uma situação financeira muito difícil, ou para lidar com uma decepção, ou um luto, ou qualquer perda na nossa vida, para alimentar a perseverança, a gente precisa fortalecer a fé. Está aí, né, essa crença sobre o impossível, na verdade, não sobre o impossível, mas sobre o invisível que nos faz transpor o impossível. Jesus está falando dessa capacidade, é espiritual, realmente não é nada humano, não.
E é interessante que ele usa o termo salvação, né? Filha, a tua fé te salvou. Porque muitas vezes a descrença ou a nossa limitação mesmo, né? A gente não está enxergando saídas materiais. Isso nos condena à desesperança, nos condena à reclamação, nos condena à vitimização. Aqui a gente não está tentando comparar a dor de ninguém, isso é impossível, cada um sabe da sua própria luta. A grande questão é que Jesus nos salva de quem? De nós mesmos, do risco espiritual que nós corremos quando a gente se esquece que existe uma ação que não é visível aos nossos olhos, mas ela é real, ela é espiritual. Eu fico pensando muito sobre isso, lendo essa passagem e ouvindo o irmão Paiva pregar, né, aqui na Comunicação 100% Jesus, e um questionamento que certa vez ele fez. E se essa mulher tivesse desistido naquele dia? Aquele dia foi definitivo. Aquele dia foi importante, mas todos os outros foram dias de perseverança, foram dias de educação espiritual para ela. Então a gente perceber isso, nós não podemos desistir dia nenhum. Claro, tem dias que são mais complicados, tem dia que a gente vai precisar ligar para um amigo e falar, então, Paula, vamos conversar um pouquinho sobre essa situação que eu estou vivendo? Então, amigo de trabalho, então, anjo da guarda, né? Uma conversa sincera, aberta. A grande questão é que ser salvo aqui, conforme Jesus diz, está justamente na gente percebendo o que vem na sequência. O Cristo diz assim, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tem 2 pontos que eu gostaria que a gente pensasse aqui no programa O Assunto é Jesus. O primeiro deles é que a fé, ela nos liberta. Jesus nos fala para nós não ficarmos amarrados espiritualmente ou vibracionalmente nas nossas próprias preocupações. Tanto que ele aconselha, orienta para que ela vá em paz. Quantas vezes, na nossa própria jornada, a gente trava na nossa falta de merecimento? A gente trava mesmo por parar para pensar, eu não sou merecedor, eu não fiz o suficiente pela minha família, ou então eu não valorizei a oportunidade da forma como realmente eu deveria. Mas a grande questão é não ficar preso ao passado, é caminhar para conquistar essa materialização, digamos assim, né? Aquilo que está invisível aos nossos olhos, que espiritualmente Deus nos concede a partir das novas oportunidades de recomeço, de observarmos as lições que precisam ser aprendidas. Então, realmente, esses 2 pontos, né? Jesus promove uma libertação espiritual dessa mulher para que ela não ficasse aprisionada aos seus medos, às lutas já enfrentadas, e ele também aconselha a ela e a todos nós um caminho de paz, um caminho de confiança no Altíssimo. Sem dúvida. Porque, de repente, alguém está pensando assim, nossa, vocês estão falando que para perseverar, para dar conta de perseverar, eu preciso fortalecer a minha fé. Porque é a crença nesse poder divino que vai me ajudar a resistir. Porque vai me lembrar que existe uma ação espiritual na minha vida, a ação dos anjos da guarda, a providência de Deus. Mas como é que faz para fortalecer a fé? Porque muitas pessoas estão assistindo pensando, faz tanto tempo, né, que eu não penso na minha religiosidade, ou que eu me sinto até afastada de Deus, afastado de Deus. Queria que a senhora trouxesse algumas dicas nessa direção. O que a gente pode fazer quando a gente sente que a nossa fé não está tão forte assim, né, para poder alimentar os nossos hábitos de perseverança? Então, Paula, no nosso dia a dia, fé verdadeira não é algo extraordinário, mas a gente não ter dúvida de que Deus existe. Quando a gente acredita que Deus existe, que Jesus veio à Terra para nossa felicidade, aí começa a nossa fé. Porque toda a nossa construção não vai ser vazia, vai ser fundamentada nesse poder maior. E a gente vai sempre ter essa convicção de que a gente fazendo o nosso melhor, Deus também fará a parte dele. E isso é fé. É essa fé que Jesus quer ver borbulhando no coração das criaturas. Porque ele tem tudo para nos oferecer. Mas nós precisamos também acreditar na sua presença celeste, que está a todo momento nos convidando a avançar, a seguir em frente. E quantas vezes a gente esteve caído e Jesus nos levantou. Sim. Então que a gente olhe também para essas experiências, né? Quanta coisa a gente já viveu, quanta coisa a gente já aprendeu. O que nos manteve de pé foi a nossa fé em Deus, essa fé verdadeira que
deve ser realizante, porque nós não podemos trabalhar somente pelo nosso bem, mas pelo bem de todas as criaturas da terra, né? Tem muitas pessoas necessitando de amparo, de uma palavra de afeto, de acolhimento, e nós podemos fazer esse trabalho com a nossa boa vontade. Muito bem, irmã linda. E assim a gente vai responder a Jesus, né, que nos convoca a esse exercício constante, né, da fé realizante, da fé que se move ao bem. Aqui no livro As Profecias Sem Mistério, essa é a versão Pocket, na página 123, o irmão Paiva dialoga com aquela indagação tão importante do Cristo às nossas almas. Ele escreve assim: eis a severa indagação que ele lança à consciência de cada um de nós, porquanto, apesar de todo o conforto que Jesus nos oferece, quando ele voltar, achará porventura fé na terra? É a pergunta que o Divino Mestre nos faz. Certamente a encontrará entre aqueles que, seguindo o seu conselho, persistirem, a despeito de tudo, no bem até o fim. E então ele traz os versículos 12 e 13 do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor se esfriará em muitos corações. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E continua: porquanto ele mesmo nos consola ao afirmar, palavras do Cristo, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19. E encerra o autor: por isso devemos continuar perseverando no estudo do instigante livro da revelação de Deus, porque para aqueles que assim o fizerem, ele oferece o seu divino conforto. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 3. É impressionante, irmão Leonardo, como esses dois valores da alma, exaltados e vividos por Jesus, se alimentam mutuamente. A gente consegue perseverar no bem quando fortalece a própria fé, e a gente desenvolve a fé quando persevera no bem. Então, é tão bonito porque essas coisas estão intimamente conectadas, né? E quanto mais a gente escolhe, né, esse caminho, um caminho de fé realizante, a gente olha para trás e fala: não é que eu consegui mesmo, olha, eu tô aqui, né? As coisas passaram, as situações mudaram e eu continuei, né? Não desisti. Então, é para essa força de alma que Jesus está nos convocando. E isso dá muito sentido para a nossa existência espiritual aqui na Terra, porque Jesus, o próprio Mestre amado, ele vai dizer aqui nessa passagem do Evangelho que na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Ele está nos mostrando que o que está em jogo é justamente a nossa parte eterna. São as lições que nós aceitamos da própria existência e dizermos com clareza, viu, irmão Paulo, para Jesus nas nossas orientações: Senhor, aliás, nas nossas orações: Senhor, quais são as suas orientações para que eu enfrente no dia de hoje essas situações? O que eu posso fazer que está ao meu alcance? Me mostra, me dá a tranquilidade para o enfrentamento necessário, me dá a palavra de um amigo, a orientação do Evangelho de Jesus, a sua própria mensagem de esperança, para que o meu coração se fortaleça. Então, em outras palavras, nós confiarmos de coração aberto que as respostas virão. Nem sempre elas virão do jeito que a gente pensa, ou na hora em que o nosso coração tanto suplica. Mas muitas vezes a prece é justamente, a resposta da oração é justamente a tranquilidade de alma que a gente sente. É muito comum a gente ouvir aqui na comunicação 100% Jesus, as pessoas dizendo assim: eu estava preocupado, eu não conseguia pensar em outra coisa. Foi assistindo a Boa Vontade TV que o meu coração conseguiu respirar. E aí as coisas se transformaram. Mas é por quê? É porque a gente mudou o nosso estado de espírito. Então a prece é esse exercício prático, espiritualmente muito proveitoso para todos nós. É nós sintonizarmos o nosso coração junto a quem realmente tem as soluções. E aí existe o ambiente das igrejas ecumênicas, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o Templo da Boa Vontade em Brasília, no Distrito Federal, porque nem sempre é fácil, né, irmã Paula? Nem sempre a gente consegue ouvir o melhor da nossa alma. As preocupações, às vezes, elas são um barulho, um tormento íntimo,
não é o som exterior, mas é um tormento realmente para a nossa própria consciência. Então, estar nesses espaços de cuidado da nossa espiritualidade ecumênica, de convite à meditação e à confiança em Deus, é nós disciplinarmos também a nossa própria vida, porque a gente não sabe que horas os problemas aparecerão, eles nem sempre avisam. Então, estar espiritualmente pronto é também dizermos a Jesus: Senhor, eu sei que quando as situações vierem, eu quero estar apto vibracionalmente para acolher as intuições dos anjos da guarda. Não sei se vocês em casa já tiveram a experiência de ter que conversar com alguém que estava em desespero. A pessoa nem sempre nos ouve. Então o que a gente precisa fazer? Tranquilizar aquele coração. Assim é também com os nossos anjos da guarda quando nós estamos atordoados pelas preocupações da nossa jornada aqui na Terra. Eles nos convidam à tranquilidade, ao exercício da confiança no Altíssimo, e aí nós estaremos prontos para os próximos passos. Bom, Leonardo, por favor, traga o endereço aí de Ribeirão Preto, São Paulo, porque muita gente quer viver essa paz, reconectar o seu coração a Deus, a Jesus, ao seu anjo da guarda, desenvolver a sua fé realizante, a sua perseverança. Vamos lá, com muito prazer. Aqui em Ribeirão Preto, a gente se encontra todos os sábados, às 16 horas. A partir das 16 horas, as famílias já se encontram aqui na rua Rio de Janeiro, número 396, no bairro Campos Elíseos. E não importa quanto tempo você, amigo telespectador, não pensa sobre esses temas. Se em algum momento você ligou a Boa Vontade TV, não é à toa. Aceite esse convite. Em Ribeirão Preto, na rua Rio de Janeiro, 396, no bairro Campos Elíseos. Sempre aos sábados, às 16 horas, a gente tem um encontro com Jesus, a cruzada do novo mandamento do Divino Mestre. E em Americana, São Paulo também, né, irmão linda? E todos são recebidos com esse amor, com esse acolhimento espiritual. Muita gente querendo aprender a orar, aprender a fortalecer a fé, aprender a ter perseverança. E essas são as lições, esses são os ensinamentos que nós aprendemos na religião divina. Com certeza, a Igreja Ecumênica está de portas abertas e aqui na cidade de Americana está localizada na Rua da Boa Vontade, número 145, no bairro Jardim Bela Vista. A cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus, a partir das 16 horas e 15 minutos. Esperamos a todos. Muito bem. Em Brasília, no Distrito Federal, quadra 915 Sul, esse é o endereço do Templo da Boa Vontade, a nossa sede espiritual. E pelo Brasil e pelo mundo afora, conheça o endereço mais próximo da sua casa, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, código 11 99603 1330. Continuando a nossa reflexão sobre desenvolver a força da perseverança em Jesus na nossa alma, nós vamos à cidade do Salvador, na Bahia, ouvir a jovem legionária da Boa Vontade de Deus, Lisiane Santiago. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Eu sou Lisiane Santiago, falo aqui de Salvador, na Bahia, e a perseverança é um hábito importantíssimo na minha vida. Eu não abro mão porque só me faz bem. Claro que ela exige dedicação, exige esforço, mas Jesus, através das suas vivências, nos mostrou que é possível perseverar e que somente através da perseverança nos tornaremos vitoriosos, espiritualmente vitoriosos, que é essa, claro, a conquista que todos nós almejamos. Então a perseverança, ela nos mostra que nós devemos seguir em frente, não nos abater, continuar lutando por esse ideal do bem, porque temos Jesus conosco, ao nosso lado. Ele é o nosso porto seguro. E quando a gente tem esse porto seguro, a gente tem essa certeza no nosso coração, mesmo que as tempestades elas apareçam, a gente tem a certeza de que em algum momento elas irão passar, Porque nós temos Jesus ali ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, os irmãos espirituais da humanidade superior nos auxiliando também. Então, a perseverança é uma parte integrante da minha vida em que eu não abro mão em nenhum momento, de maneira alguma, porque ao longo de toda a minha vida, eu vejo quanto a perseverança ela foi importante para que hoje eu esteja aqui, para que eu me tornasse a Lisiane que eu sou hoje e para que eu conquistasse as coisas que eu conquistei hoje, tanto material quanto espiritualmente. Então, a perseverança é um hábito fundamental na minha vida. Salve Jesus!
Salve Jesus, que lindo! Lisiane Santiago, jovem ecumênica da boa vontade de Deus, nos entusiasmando com a sua convicção em Cristo Jesus, com seu testemunho de fé realizante, escolher a perseverança no Cristo todos os dias e aí olhar para trás com o coração tranquilo, olha, valeu a pena resistir. Obrigada, Lisiane, pela sua participação inspiradora. Agradecemos também aos nossos convidados. Por favor, voltem outras vezes e nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. E vamos bradar a saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.